Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai debater um tema bastante interessante. Hoje nós vamos falar das autoescolas. Vocês lembram, antigamente nem tinha autoescola, não era obrigatório você fazer essas aulas de autoescola. Você apenas comprava um manual e estudava. Ali você tinha legislação, você tinha uma parte de mecânica, você tinha até uma parte voltada para o psicotécnico. E já ia treinando no seu automóvel, no seu carro, e depois se submetia a um exame e obtinha a sua carteira nacional de trânsito. Mas desde 1997, já no fim do século passado, foi criada uma lei que obrigou, naturalmente, as pessoas fazerem a autoescola e cumprir um determinado número de aulas e também de treino no veículo. E hoje nós vamos debater aqui com dois companheiros que são pioneiros aqui na região. Um deles, talvez o primeiro a se instalar aqui com autoescola, foi o DIA, que hoje está representado aqui pelo Diogo Jacob, que é seu genro e que é também dono de autoescola. Só que a autoescola do DIA, é bom que se diga, é uma das duas do interior que trabalha com todas as categorias, de A a E. Então, a maioria só trabalha com A e E, A e B, melhor dizendo. E o Alencar também é outro antigo, já tem mais de uma autoescola, porque seus filhos já estão entrando no ramo também, com a sua cooperação, instalando autoescola para eles. E eles dois vão conversar sobre as principais mudanças, principalmente a última, né? Que vai dizer respeito ao uso do simulador, a obrigatoriedade do simulador. Ora, simulador sempre foi usado pela aeronáutica, para quem vai ser piloto, né? E na Fórmula 1 também há simulador, porque o piloto de Fórmula 1 é o último grau, né, do automobilismo, ele tem que estar treinando todo dia, e para não ter que estar dentro do cockpit de um carro que não é tão confortável, ele fica num simulador, que é bem confortável, e é como se estivesse no cockpit do carro, e aí ele vai treinando e ensaiando. Boa noite, Márcio. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador. Boa noite, Alencar e Diogo. Prazer tê-los aqui no Tribuna Livre. Luiz Carlos, você imagine nessa parafernália que a gente vive de trânsito, da violência do trânsito, que hoje também se computa como mortes em trânsito, violência no trânsito, como um absurdo no Brasil, no Ceará e na nossa região, não fica diferente. Os acidentes são corriqueiros. Você imagina que com autoescola nós temos motorista de péssima qualidade, imagine se essas autoescolas não existissem. E nós vamos aproveitar aqui a oportunidade do Alencar e do Diogo para a gente saber se mesmo com as autoescolas, se eles têm estatística para saber qual é o número de pessoas que não conseguem, mesmo participando da autoescola, não conseguem tirar sua carteira, sua carta de motorista. Porque o que nós assistimos nas cidades em desenvolvimento, em crescimento, nas cidades de médio e grande porte, como é o caso de Juazeiro do Norte, é que o trânsito, ele, em função da falta de espaço urbano também, e em decorrência da falta de habilidade dos motoristas também, ele hoje é um caso extremamente de desassossego para a sociedade. E nós vamos aproveitar a oportunidade deles aqui para falar sobre isso, sobre como é que funciona, qual é o nível de aprendizado que chegam até lá e que saem os alunos que participam dessa escola. E para a gente fazer esse programa, a gente precisa também da sua contribuição, telespectador do Tribuna Livre, para que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui. Muito bem, muito boa noite, meu amigo Diogo Jacob, que é da Autoescola DIA. Boa noite, senhor Luiz. Boa noite, senhor Vasques. Me diga uma coisa, antes de mais nada. O cara, quando sai da autoescola, depois que cumpre aquele número de aulas e tudo mais, sai preparado para ser aprovado lá no Detran, não é isso? Eu estive conversando com o Alencar, em off, lá no departamento dele,
estabelecimento dele, ele diz que o grande problema do Brasil é a desobediência civil. O sujeito sai da sua autoescola formado, sabendo o que pode e o que não pode fazer. Mas é como diz o Alencar, quando o cara sai da autoescola, cruza o canteiro central, na frente da escola, cruza o canteiro central, passa por cima com a moto. Quer dizer, essa desobediência civil me parece que é um grande entrave, né? Não adianta ter uma carteira e não cumprir a lei. É uma questão educação, de consciência também, né? Educação, consciência, eu acredito cidadã. muito nisso. As autoescolas, elas preparam de fato mesmo o candidato à primeira habilitação, com toda a carga horária determinada pela legislação. Então, nosso trabalho é feito através da lei. Né? É supervisionado. Supervisionado, fiscalizado. Então, o grande problema é essa falta de consciência, de segurança. Né? Certo. Saber que o comportamento afeta todos de forma direta. Né? Então, a violência hoje ela está muito baseada na realidade do comportamento, na falha humana. Isso. Né? Falha humana é a principal causa de acidente e morte no trânsito. Ô Alencar, você é um dos pioneiros também, né? Quando nós convidamos o Diá e o Alencar, foi já tendo informações que vocês são pioneiros aqui na cidade, né? Boa noite, Alencar. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasco, Diogo, telespectadores. Realmente, nós somos, eu e o Diá, os pioneiros aqui em Juazeiro do Norte. Eu sou paraibano de Cajazeiras, né? Vim para Juazeiro em 86 com a minha autoescola, toda dentro de uma Volkswagen Brasília, e instalei na Rua Zé Marrocos. Diá já trabalhava em Juazeiro, com 2 veículos, e a gente continuou. Tempos atrás eu deixei o ramo, fiquei só com o emplacamento de veículos, e o Diá continuou e ficou. Alencar, volta, que está melhorando, agora existem as leis, tem que cumprir aulas. Então eu voltei exatamente com esse incentivo do Diá, certo? E hoje, graças a Deus, estamos aí. A única dificuldade nossa é que nós estamos formando bons condutores para um novo trânsito, porque o condutor, o aluno, o candidato, ele não se ajuda, não ajuda ao próximo no trânsito. Essa é a dificuldade. Vale para os dois, para o Alencar e para o Diogo. O aluno chega, ele pretende tirar sua carteira de motorista e chega numa autoescola cru. Ele só fez passear de carro mesmo, de automóvel, no banco do passageiro. A exigência é só com relação à idade? Não, é relativo. Se o candidato só pode tirar a habilitação, abrir seu processo junto ao Detran com 18 anos. Certo. Quer dizer, ele faz 18 anos hoje, amanhã é que ele pode fazer a sua inscrição. Leva o RG, CPF, comprovante de endereço, certo? E a autoescola prepara toda a documentação para que ele se dirija ao Detran para fazer o exame psicológico, certo, e o exame médico. Aprovado nesses 2 exames, ele retorna à autoescola para fazer um curso teórico de 45 horas aula. Ele antes de fazer esse curso teórico, ele vai no Detran e submete a quais exames? O exame psicológico e o físico, mental e psicológico. Físico, mental e psicológico. Aí, ao retornar para a autoescola, aí o que é que vocês vão colocar na cabeça, nas mãos e nos pés dessa pessoa que pretende tirar? Como é que se inicia, quanto tempo, as aulas teóricas, que aí daqui a pouco vem a história do simulador, que é a parte prática, porque a prática vocês dão na rua, nos carros e tal. Dá uma explicada aí como é que funciona desde o início esse processo. Ele se deslocando ao Detran para fazer o exame mental psicológico, ele retorna para a autoescola para submeter a 45 horas aulas teóricas, que isso vai ser com um instrutor teórico credenciado pelo Detran, contratado pela autoescola para ministrar aquele curso de 45 horas. Concluído o curso, de 45 horas, ele vai para o Detran avaliar com uma prova teórica, para ele passar na prova, referente ao curso que ele assistiu, que ele participou. Certo? Então, o professor com manual, com CD, mostrando tudo a ele, infrações, o que é que ele deve fazer, o que é que não deve, quais são os seus direitos, os seus deveres. Então ele vai para o Detran. O Detran vai avaliar ele numa prova naquele curso, sobre o curso. Ele é aprovado no curso, ele retorna à autoescola para agendar suas 20 aulas práticas de direção A, se for A e B, Quer dizer, a partir daí ele vai para 20 horas
prática no veículo e 20 horas prática na moto. Certo? Ô Diogo, eu tenho acompanhado aí e visto alguns comerciais nas rádios e TV. Quer me parecer, como publicitário, que alguém está fazendo uma propaganda, não sei se enganosa ou de má vontade, mas o Alencar acaba de dizer que o obrigatório são 45 horas aulas. Eu sabia que era 40, mas aumentou para 45, né? E eu vejo propaganda aí, alguém dizendo que em 38 horas você está habilitado. É legal fazer esse tipo de propaganda? Na verdade, não é bem 38 horas, é 38 dias, 45 dias. Existe, aí é diferente porque você pode ampliar a carga horária, isso, né? Mas há a possibilidade hoje de habilitação rápida hoje aqui no nosso município. Tendo em vista que nós temos aí hoje um número de comissão satisfatório, que são 4 por mês. Nós temos 4 comissões por mês aqui, 2 de carro e 2 de moto. Agora, vocês têm um controle hoje, inclusive com o avanço da informática, vocês têm um controle hoje capaz de, inclusive, guardar essa reserva para comprovação, se for o caso, dos alunos de entrada, de permanência, de saída, não é? A coisa funciona hoje muito rigorosamente, né? Desde 1997, o controle é feito todo pelo Departamento Estadual de Trânsito, através de uma empresa terceirizada, a Interprint, porque todo candidato que chega para assistir a aula teórica, a presença dele é captada pela captura digital. Certo? Então, a entrada, intervalo e saída do horário da aula tem que ser tudo captada a imagem e a digital dele. Então, não tem como ele dizer que estava na aula sem estar. Certo? E a prática também é esse mesmo sentido. Então, toda a informação, na hora que ele chega para assistir a aula teórica ou prática, ele coloca a digital, o sistema já envia automaticamente para o Detran online a informação que ele está, a presença dele e do instrutor. O Alencar, essas aulas teóricas que vocês preparam o aluno, ele vai ser avaliado no Detran, que é aquela prova... Tudo que eles ensinam vai ser posto em prática no Detran. Lá eles aprovam ou não aprovam. Correto. Qual é o índice, vocês têm uma ideia, assim, o índice de desaprovação daqueles que participam das aulas de vocês, das escolas de vocês, vale para o Diogo também? Vocês têm uma ideia do índice de desaprovação ou se praticamente todos são aprovados? O papel da autoescola é fundamental para preparar bem o aluno. A nossa missão é prepará-lo bem para o trânsito, para o dia a dia, certo? E tendo esta preparação na autoescola, o CFC, o Centro de Formação de Condutores, ele se desloca ao Detran para o Detran fazer a avaliação daquela aula que ele tomou na autoescola. Passando na prova teórica no Detran, ele vai pegar todas as aulas práticas, A e B, na moto ou no automóvel. Pegando todas as aulas, o Detran, a gente encaminha ele para o Detran avaliar se ele está sendo um bom motorista. Se ele aprendeu necessariamente bem. Agora, sobre o índice de aprovação, todas as autoescolas trabalham para ter um índice maior de aprovação. Reprovação é pouca, mas a pessoa tem o direito de fazer o reteste durante 1 ano. Ele pode se submeter a reteste de 15 em 15 dias sobre aquela matéria que ele ficou reprovado. O que é que mais elimina o candidato? É a prova prática de rua, aquela prova prática, ou aquela prova escrita de legislação? Porque até quem vai renovar a carteira, ele tem que fazer, né? A prova de legislação, não tem que fazer? A de legislação só se você não tiver feito, né? Na verdade, é o seguinte, a prova para quem vai renovar, é a prova de atualização, que é primeiros socorros e direção defensiva. Certo. Também ele é avaliado pelo Detran. Só uma forma de atualização. A primeira habilitação, há um certo índice de reprovação por alguns candidatos ainda que não atingem um pré-requisito, que é saber ler e escrever. Então, exatamente. Mas isso é muito comum, senhor não Vasco, é comum. A gente tem o controle, lógico, que o candidato ele tem que preencher os requisitos de ser penalmente imputável, que é ser maior de 18 anos, ser capaz de responder pelos seus próprios atos, saber ler e escrever e possuir documento de identificação equivalente. Só que esse método de saber ler e escrever, de avaliação, fica um pouco vago, porque basta assinar o nome.
Exatamente. Então, Aí às se vezes chama o acontece, analfabeto funcional. Funcional. Aquele que escreve o nome, mas lê e não sabe E interpretar, não tem capacidade de compreender. E nós, como empresa, a gente não tem como avaliar isso, né, de forma real. Então, acontece de um candidato chegar na autoescola, fazer toda a inscrição e ficar reprovado na teoria, né, por esse motivo. Porque não é tão fácil, não. O teste não é tão fácil, tem dificuldade. Precisa de dedicação, né? Tem Tem que dificuldade. ter O dedicação. maior índice de reprovação é exatamente na prova teórica, que vai requerer que maior ele um leia pouco. e responda, que hoje que é uma prova feita no computador. Aliás, no Brasil teve um caso bem interessante, que foi o do Nelson Piquet, o brasileiro que foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Quando voltou para o Brasil e veio morar no Distrito Federal, ligeirinho ele perdeu a carteira dele. 3 pontos aqui, 5 acolá. Ligeirinho perdeu a carteira e foi obrigado a frequentar as 45 horas, né, a autoescola e tirar uma nova habilitação para poder guiar como motorista aqui no Brasil, né? Justamente. Muito embora ele tivesse uma habilitação de Fórmula 1, Isso ocorre. não é? Ocorre até alguns candidatos, eles terminam o processo de habilitação e eles voltam novamente para a autoescola porque cometeram infrações de trânsito. Nossa legislação, ela não permite que o permissionário, chamado permissionário, ele cometa infração de natureza gravíssima no primeiro ano, Certo. grave, ou seja, reincidente em média, ou repita a média. Certo. Infração de natureza média. Isso faz com que o DETRAN, né, do estado de origem, possa fazer o cancelamento do permissionário. E ele tem que voltar à autoescola para realizar a chamada reabilitação. Isso. Fazer tudo novamente. Isso está ocorrendo bastante. O sonho de consumo do brasileiro é ter um carro. Isso está aprovado já estatisticamente. Todos querem ter um carro. Né? E, em função disso, a demanda na procura da Ou no carteira- mínimo uma moto, viu, moto, Vasco? No mínimo uma moto. Ele quer se motorizar. Então, em função disso, a demanda para a procura das autoescolas deve crescer substanciosamente. E para isso, para que vocês possam ter a capacidade de fazer aulas práticas, vocês também têm que ter um número razoável de veículos. automóveis, de veículos. É assim? Isso. Qual é a média que uma escola com uma demanda boa tem que ter, o Diogo? Eu acredito que pelo menos uns 3 automóveis e umas 3 motos já dá para atender uma demanda boa. Já dá Ou pra- mais, né? Ou mais, Quanto né? mais, maior demanda. Né? Isso. Que aí Quem você tem- pode atender maior, Atender o número maior maior, número, né? Com Aliás, certeza. uma das vantagens do cara fazer a autoescola é exatamente essa, porque ele, quando sai para a aula prática, ele sai com um instrutor de lado e num carro preparado para aquela missão, né? Então você vê que todo mundo respeita aquele carro da autoescola, porque já sabe que ali vai um aprendiz, né? E ele começa guiando timidamente, mas ao lado de um instrutor e com um grau de segurança bem maior. O que é uma pessoa educada, né, Diogo? Vê que um motorista vê um carro de autoescola e respeita. O senhor, doutor Vax, pode fazer acontece. isso. Muita gente faz. Mas Não pode são todos. Tem mas gente não que dá todos. trancão neles. Buzinam, grito também. gritam, chamam o nome Esquece, com o né, que aluno. um dia esquece. passou por isso. Esquecem que ele também já foi aprendiz, né? Teve no carro de aprendizagem. Então, realmente, Mas o que essa- falta no nosso trânsito é educação. Tem gente que não abre nem para ambulância. A ambulância buzinando atrás dele e ele tá nem aí, né? Ô Alencar, mas essa aula, vocês também dão um pouco dessa aula de boas maneiras, bons costumes, um pouco de ética, de educação Faz parte, do trânsito, né? isso faz parte do currículo também? Cortesia, urbanidade, tudo está dentro da formação do motorista. Conscientização. Até porque os instrutores são todos credenciados, passam por cursos. Né? Eles não é só chegar, eu quero um emprego, quero de motorista ou instrutor. Não, você tem que ter um curso de preparação como instrutor para poder você ir para a autoescola. Aí faz lá também uma preleção para o respeito ao pedestre, que na grande maioria não existe dos nossos motoristas, né? Assim? O curso teórico, técnico, ele abrange o trânsito de modo geral. Do Certo. ciclista ao pedestre, todos têm os direitos e deveres. A gente fala da infração para o pedestre, que existe na legislação de trânsito, a infração do ciclista, que existe também. Né?
Mas vocês não dão uma puxada de orelha nos motociclistas, naqueles que de moto, porque eles são muito apressados e passam por todas as brechas que existem, vai na frente, vocês não chamam, porque isso causa realmente muito acidente. Eu costumo dizer o seguinte para os futuros motociclistas: de moto para morto, só falta o R. É verdade. Então, a segurança está no comportamento dele. Ele tem que fazer a sua segurança. Sabemos que ele pode estar cumprindo todas as regras e chegar outro motorista imprudente e causar um acidente. Mas é nesse nível, a gente tenta puxar nesse nível. Mas a questão é educacional mesmo, a questão é de cultura, porque alguns países que usam mais bicicleta e moto, principalmente como o Japão, a China, que usam muita bicicleta e muita moto, eles não saem do regulamento absolutamente. Tudo na fila, tudo respeitando o direito do outro. Aqui o sujeito compra a moto, parece que é para aproveitar as brechas e ir mais rápido. Das ruas estreitas e chegar na frente. Porque, sabe por que eu disse isso? Eu estava conversando com o Alencar, lá na autoescola dele, e tinha 2 candidatos lá, motociclistas, né? E tudo que eu disse sobre os motoqueiros ou motociclistas, que alguns não aceitam, né, o nome motoqueiro, né? Tudo que eu disse, eles ficaram sorrindo, mas nenhum dos dois contestou coisa nenhuma, porque eles sabem que é aquilo mesmo. Você vai numa via, está lá a plaquinha, 40 quilômetros. Aí você vai a 40 e é passado por 10, 15 motos, as motos passam por você. Ora, se eu estou a 40 e estão me ultrapassando, eles são contraventores. Eles são contraventores. Isso é uma questão de cultura, de consciência. Eu não posso andar mais, porque se esse carro vai a 40, eu tenho que permanecer atrás dele. Nos sinais acontece a mesma coisa. Os carros param nos sinais e quando vão sair, quando o sinal abre, os carros quase não conseguem se locomover, porque são rodeados de moto, não é? É um absurdo isso. Na frente tem 20, 30, 40. Na frente eles ocupam a faixa do pedestre, o que é pior. Não é? Estou errado? Falta o respeito ao pedestre também, porque o pedestre já faz parte do trânsito. E o motorista tem que lembrar que ele faz parte do trânsito dentro de um veículo, numa moto ou a pé. Então ele tem que respeitar da mesma maneira. O pedestre tem que respeitar o veículo, a moto, e assim, um ajudando ao próximo. Se a gente se desloca de Juazeiro a Crato ou Barbalha, todos nós temos consciência de que é 60 km/h de Juazeiro a Crato, Juazeiro a Barbalha. Então todo mundo quer andar a 120 e só diminuir na hora que tem a lombada eletrônica, que está errado. Então se você vai para o Crato, tem que ser 60 km. Se eu vou com 50, você não pode passar por mim. Né? A BR me parece que é 110, né? 80, depende da... Não, a BR 116, eu acho que porque aí já é federal, né? Aí a gente tem aquela regra das rodovias não sinalizadas. Também, não né? tendo sinalização de regulamentação de velocidade, rodovia, 110 para automóveis, motocicletas e caminhonetas. Certo. Agora, tendo a sinalização, respeita-se a sinalização. Na CE é 60 ou 80? Aí na CE 292, aqui entre Juazeiro e Crato, ali existe sinalização. É 60. 60. Então, obedeça a sinalização. Ali. Perfeito. O nosso problema é desobediência civil. Esse é o grande calo do Brasil. É desobediência civil. Nós não somos acostumados a cumprir leis. Às vezes as pessoas até conhecem a lei, conhecem as regras, mas deseducado. Se sente bem seguindo uma outra lei, a lei do Gerson, de levar vantagem em tudo. Luiz Carlos, eu queria deixar, acho que para o segundo bloco, mas eu já queria deixar aqui no ar a seguinte pergunta. O que se escuta muito rotineiramente, Diogo e Alencar, é o custo no estado do Ceará, pelo menos aqui onde a gente vive, no nosso estado, o custo de se conseguir uma habilitação. Há uma reclamação generalizada que é muito caro hoje você conseguir tirar uma carta de motorista, uma carteira de motorista. Você tem que ir para a autoescola, você paga taxas no Detran, enfim. Eu queria que depois dos comerciais vocês fizessem uma análise sobre isso, se é verdadeiro ou é apenas uma falsa impressão de que eu tenho, de que a maioria das pessoas reclamam com relação a essa questão. E eu já coloco um gancho nessa pergunta. Se com a utilização obrigatória do simulador,
se pode encarecer ainda mais, porque o simulador não é tão barato e, segundo o meu amigo Diá, hoje nós temos aqui umas 30 autoescolas, mas se for realmente obrigatório o uso do simulador, é possível que a gente fique com as 18 a 20 ou menos, né? Não se tem uma ideia ainda exata do que será possível acontecer. Vamos para o intervalo e na volta continuaremos debatendo autoescolas no Cariri. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Bernafon. BV Centro Auditivo, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Pra que dizer não, se tudo diz que sim? Os preços são menores, os descontos são maiores. Liquidação menos é mais, de 6 a 9 de fevereiro, até 70% de desconto. Cariri Garden Shopping. Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará. De 2 a 11 de fevereiro, Festa da Padroeira Nossa Senhora de Lourdes na Igreja de São Miguel, Diocese de Crato. Com o tema Com Nossa Senhora de Lourdes, celebramos em missão o centenário de nossa Diocese. Nossa Senhora
Dia 8, show com Maria Luísa e grande sorteio de um carro pela Loteria Federal. Dia 9, show com Fábio Carneirinho e dia 10, show com Antônio dos Teclados e Taumaturgo. Apoio Sabão Joá, o melhor sabão que há. Eltran, sinônimo em transportes. Colégio Paraíso. Geotop, georreferenciamento e topografia. Hércules, telecomunicações e segurança eletrônica. Colégio Cristo Rei, semeando sabedoria. Construções G4 Padre Cícero. Mega System Informática. Lojão Rinete, artefatos para calçados. Cajuína São Geraldo. Supermercado Três Irmãos, o sinal verde da economia. Alfredo Veículos Multimarcas. E Casa Lima, ervas medicinais, ferragens e peças para fogões. TV Verde Vale Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e nós deixamos aqui uma pergunta para os dois convidados com relação a custos, né, de uma carteira de habilitação nacional. Isso depende só da categoria, mas eu acho que de escola para escola o preço deve ser unificado, né? Deve ser padrão, não é? Diogo? Sim, aqui na cidade de Juazeiro o preço varia um pouco. Por ter um número de autoescolas assim alto, então a gente tem uma diferenciação de preço aí considerável. Chega de R$ 850 a R$ 1.200. Categoria certo. AB, carro e moto. Assim, em relação ao preço, a habilitação, eu não, na minha opinião, não por ser empresário do ramo, mas eu não vejo ser um custo alto, não. Até porque é um documento de grande valia. E é um investimento. É um investimento, é importante, né, para todos. Eu costumo dizer que caro é a multa de não ser habilitado, de não ter conhecimento suficiente para conduzir no trânsito. Sim, aí é caro. Você vai pagar um valor, né? Você não vai conseguir tirar a tua carteira ainda, mas vai pagar um valor da multa de não ser habilitado. E essas multas estão cada vez mais altas. Pode chegar a R$ 1.150. Quanto é o custo final para você pegar a carteira e botar no bolso? Carro e moto, né, que é a habilitação aí mais almejada, é cerca de R$ 1.200 parte de autoescola, de 800 a 1.200, autoescola, e Detran fica em torno de uns 250, né? Em torno de o Alencar sabe reais, muito bem, porque ele trabalhou muitos anos emplacando, né, Alencar? Conhece tudo que é taxa lá. A gente tem que aprender e conhecer. Mas, se fosse hoje, pelo correto, as autoescolas teriam que cobrar pela habilitação A, B, seria R$ 1.345. Isso é uma sugestão nacional. No Ceará. Uma Os sugestão custos, no Ceará, os custos Ceará. no Ceará. Na autoescola. Fortaleza está em faixa de R$ 900, R$ 1.200, até porque eles têm vantagem, porque os veículos são tudo a gás natural. E aqui a gente paga gasolina R$ 3,13 para manter um carro para dar aula. Então, o custo seria a nossa gasolina aqui no Cariri é a mais cara do estado. E, talvez do Nordeste. Né? E nós não temos nenhum posto com gás natural. Portanto, a nossa... Não sei que crime foi que nós cometemos para ter essa punição. Sempre pagamos mais caro, né? O nosso combustível sempre foi o mais caro. Então, nós teríamos que ter um custo de R$ 1.345, a autoescola que cobra R$ 800. Talvez ela não vá prestar um serviço de qualidade e está no prejuízo. Porque os instrutores cobram a carteira assinada, tem comissão, tem produtividade, tem hora extra, você tem água, luz, telefone, secretária, diretor-geral, diretor de ensino, porque se você não tiver esse pessoal na autoescola não funciona, e tem que, todo ano, fazer o recredenciamento no Detran. Então, o custo é alto para se manter uma autoescola, então não pode também baratear o valor. Na hora que introduzir o simulador, como falou o professor Luiz, aí o valor a tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar, com certeza. Porque todos os custos de operação dessa máquina, elas deverão ser repassadas ao consumidor. Então, com certeza vai aumentar. E já deram algum prazo para as escolas se qualificarem nesse sentido ou ainda não foi? A resolução 444 do Conselho Nacional de Trânsito, ela já está sob efeito, já está produzindo efeito. Desde dezembro? Desde o dia 31/12.
de 2013. Justamente. Só que o Detran, os Detrans de cada estado, eles estão se adequando ainda a essa realidade, né, da implantação desse simulador. Uma curiosidade, esse simulador já foi tentado a implantação em 1979. Interessante. E não funcionou por quê? Não funcionou como kit primeiros socorros. Também não tinha. Assim, talvez o pessoal que produzia não tenha feito um lobby à altura. Porque estão fazendo agora. Agora estão fazendo forte. Porque quem comprou em 79, 80, as autoescolas que adquiriram o simulador, com 3 meses já estavam virando sucata. E quem fechou a autoescola porque não pôde comprar, também não pôde mais reabrir. Quer dizer, é uma questão que o que nós estamos vendo é a mesma coisa, o kit de primeiros socorros, esse simulador de 79 que aconteceu. Mas vocês já estão recebendo alguma pressão, alguma coisa assim, alguma notificação ou ainda não... Pernambuco já, né, Diego? Pernambuco já, a gente já tem notícia. Pernambuco já está exigindo a nota fiscal do simulador. Na nossa família, nós temos pessoas que têm autoescola em Pernambuco e lá já está uma certa pressão, né, em relação aos donos de autoescola, tanto que o nosso sindicato patronal ele está se manifestando em relação a essa obrigação. Ele trabalhando com relação a inviabilizar essa... questão de custo, né? Operacional, vai ficar uma demanda cara, vai ficar um processo ainda mais caro. Se o pessoal acha que o processo está caro hoje, né, nessa obrigação da resolução vai ficar mais caro oneroso ainda. Né? E a gente pode ter aí uma certa dificuldade. Muito bem. O José Farias é lá do centro de Crato e ele faz uma pergunta bem interessante. Ele quer saber se, mesmo sabendo dirigir, serei obrigado a fazer todas as aulas práticas? Com certeza. Todas as pessoas que vão adquirir sua primeira habilitação, ele tem por obrigação fazer o exame médico e psicológico, a participar do curso de 45 horas aula, passando na prova da avaliação Detran, ele vai ter que fazer as 20 aulas de carro e as 20 aulas de moto, independentemente que ele saiba ou não dirigir. Ele tem que ter uma certificação, né, Dalton? E também tirar alguns vícios, né? A gente, geralmente, quem aprende por conta própria, adquire alguns vícios que prejudicam até na mecânica do veículo. É verdade. Então, viu, Zé Farias? Tem um que exemplo fazer. aí, para ver se eu tenho um desses. Pé na embreagem, apoiado na embreagem. Mão na marcha, né? Mão na marcha. Dirigir apenas com uma das mãos. No sinal com a embreagem debreada. Para frenagens e paradas, debrear antes de frear, deixando de usar o freio motor. Então são algumas coisas assim, alguns automatismos também, né? De entrar no carro e colocar o cinto de segurança, né? Ô Diogo, se bem que tem uns carros modernos aí que nós outros, temos até uma certa dificuldade em guiá-lo. Porque é tanta informação, o computador atrapalha muito, aquilo faz atrapalhar a gente. Eu prefiro o carro, a mecânica normal, que eu aprendi há 30, 40 anos atrás. Quer dizer, tem carro hoje tão sofisticado que é preciso você... mais também, né? Não, ele é quem passa as marchas, né? Eu acho uma grande virtude o câmbio automático. Porque dificilmente, por mais hábil que o motorista seja, vocês sabem perfeitamente que para cada marcha tem uma velocidade, não é isso? E dificilmente, dificilmente você passa a marcha no tempo certo. E o câmbio automático não. Pode acelerar, ele só bota a segunda no tempo certo, só bota a terceira, não é, com a rotação adequada. Então eu acho um equipamento muito positivo para o automóvel. O Pedro é do São José, vindo lá do Crato, a gente passa ali pelo São José e encontra o Pedro, que diz o seguinte: o governo deveria abrir algum projeto para aqueles motoristas que nunca foram habilitados por não serem alfabetizados? Pedro, a solução é simples. Alfabetização nele. Né? Escola nele. Nós somos o país do mundo com o maior número de adultos analfabetos. É exatamente isso. Aliás, a falta de investimento na educação não é prioridade. Talvez o Pedro esteja lembrado que no Brasil tem certos arranjos, né? O analfabeto ganhou o direito de voto. Eu não sei, eu não entendo como é que o analfabeto... Esse é o analfabeto que não sabe ler e escrever. E tem o analfabeto político, que não sabe votar. Que não sabe votar. Pois bem, o Expedito Costa, esse é de Juazeiro. É do centro. Alencar,
Por que em Campina Grande, desde os anos 80, tem exame de habilitação diariamente e aqui em Juazeiro não? Quer dizer, ele se refere a essas comissões que vêm de Fortaleza, Isso não é? é uma luta, né? essa luta vem Essa luta vem de você. setada por Lá mim, na Assembleia você já chegou a. Isso é falta de vontade política mesmo do governo do Estado. Eu É acho isso que mesmo, a Alencar? resposta é essa. Porque nós estamos demanda, somos uma região grande, com uma demanda de carteira absurda. E não temos um serviço desse que é tão simples. Nós não precisamos ir tão longe a Campina Grande, é uma terra boa. Fortaleza tem diariamente comissão diária. Juazeiro ainda Agora não tem, é bom. porque eu noto o seguinte, Juazeiro, o Detran não tem pessoal suficiente para que tenha uma comissão diária. Então, a gente quer ver uma reforma no Detran de Juazeiro. Tem que contratar, fazer concurso. Ô, Luiz agora Carlos, quando. para descontrair, Luiz Carlos, um pouco também, tem uma coisa interessante com relação à carteira da Paraíba, né? Você tirou a sua carteira da Paraíba. Olha a fama, viu, Expedito? É a sua carteira da Paraíba. Mas o Expedito colocou aqui Campina Grande exatamente para fazer a correlação. Porque Campina Grande é a cidade mais importante do interior da Paraíba, assim como Juazeiro do Norte hoje é a cidade mais importante do interior do Ceará. Então ele acha que se Campina tem esse serviço, Juazeiro deveria Mas ter. a resposta correta é a falta de vontade política. Sheila Alves, do Pirajá. É verdade que só podemos fazer uma inscrição de autoescola após os 18 anos e mais um dia? O Alencar já confirmou que é necessário completar 18 anos, aí no dia seguinte você já pode se inscrever. O Valdenor... Você pode, só atrapalhando um pouquinho aí, Luiz Carlos, mas você mesmo que não tenha 18 anos, você não pode se inscrever só para treinar, ficar habilitado, não? É obrigado, só se inscreve na autoescola se tiver 18 anos e um dia. A legislação não permite. Ele quer ir fazer um aprendizado da teoria, enfim, não pode. Mas só a parte teórica, ele não aparece muita gente perguntando, minha filha tem 17 anos, já quer dirigir, eu não quero entregar, você tem um instrutor, ela pode ir para a autoescola? Não pode. Ela só pode ir para a autoescola com 18 anos, um dia, passar pelo exame médico, psicológico, assistir o curso de 45 horas aula, passar pela avaliação da prova de legislação, aí sim, ela recebeu uma licença de aprendizagem para ir com o instrutor pegar suas aulas práticas. Ô Alencar e Diogo, mas o que é que vocês compreendem sobre essa questão de no currículo escolar, nas escolas públicas do Estado, ter uma disciplina de trânsito, já de legislação, de já ir preparando um possível condutor, já uma matéria disciplinar curricular. Vocês compreendem que isso é legal ou não? Porque aí, a partir dos 18 anos, eles iam para lá já para se reciclar novamente e já ia com um pouco de conhecimento. Vocês compreendem isso como válido? Já existe, viu, doutor? Já existe no próprio Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo que fala sobre educação de trânsito, já tem essa previsão legal já, das escolas se credenciarem ao Departamento Nacional de Trânsito, criarem um corpo docente e começarem a ministrar já essas matérias do trânsito. Inclusive então, não foi obrigado, como é o simulador. Falta uma execução, essa matéria na escola, não precisava de simulador. Falta Olha, essa questão que vocês estão discutindo agora, o Valdenor Agra enveredou exatamente por esse caminho. Ele é lá do aeroporto. Todos os alunos do ensino médio deveriam ter uma matéria direcionada ao trânsito, pois muitas pessoas possuem automóveis e não têm nenhuma noção dos acidentes que aquele veículo pode causar. E também acho que o governo deveria dar mais oportunidade para pessoas de renda baixa possuir habilitação. A respeito, posso afirmar para você, meu amigo Valdenor Agra, que pelo menos na rede particular, até no ensino, a partir do ensino infantil, muito cedo, as escolas já começam a passar para as criancinhas noções de trânsito. A primeira coisa que eles aprendem são as cores dos sinais, que o verde é livre, que o amarelo é cuidado, que o vermelho é fechado. Então, eu tenho netos, por exemplo, com 8, 9, 10 anos, e já estudando iniciação, né, a legislação do trânsito. E as escolas particulares fazem isso. Na rede pública já é mais complicado. Né? Já é mais complicado. Mas foi boa a observação dele, né? Essa observação dele vai de encontro ao nosso entendimento e ao de vocês também, que já devia existir na escola pública do Estado, como matéria obrigatória e curricular, pelo menos noções preliminares de trânsito, para começar a criar cidadania e educação do trânsito.
Porque como vocês reafirmaram aí, é do conhecimento de todos nós, o que existe na grande maioria dos acidentes e no trânsito é a disciplina, a falta de consciência de cidadã, o querer levar vantagem, o querer passar na frente, a pressa desnecessária, e isso leva transtornos absurdos, até com perda de vidas irreparáveis. Então vamos levar ao conhecimento de nossos telespectadores, da pessoa que quer tirar a habilitação, que se no Código Nacional de Trânsito brasileiro existe a lei que toda escola tem que ter a matéria de trânsito, e eles não fizeram, não obrigaram, porque não tem o lobby, não tem retorno. Né? Então, vocês que não têm o filho na escola, que não tem a matéria, quando ele tiver com 18 anos, ele vai pagar o preço que estão exigindo hoje. Agora, a gente já disse aqui que é uma questão de educação, e dentro do próprio Brasil, que é um país muito grande, um país continental, quando a gente viaja para Sudeste e Sul, a gente já nota algumas diferenças. Curitiba, por exemplo, que é a nossa cidade modelo em termos de tráfego, né? Mobilidade urbana, né? Rapaz, lá os sinais são respeitados rigorosamente, as faixas de pedestre, os motoristas fazem questão, a pessoa quando se aproxima da faixa de pedestre, ele já fica observando se a pessoa vai realmente passar, porque se ela pôr o pé na faixa, ele já reduz a velocidade e viabiliza a passagem do pedestre. O nosso amigo Expedito Costa, agora nós vamos para Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, aí o trânsito é excelente. O motorista para você, antes de você ir na faixa de pedestre, ele já está parando. A diferença daqui. Isso em Cajazeiras? Cajazeiras. Agora aqui, Campina Grande, João Pessoa, existe essa educação do trânsito. A nossa prática aqui, às vezes que você vai na frente com esse espírito cidadão e de educação no trânsito, você quer fazer isso, mas ele lá atrás o cara vem e barrou na traseira do carro. Tá certo? Nem necessariamente na traseira, mas se você para o pedestre aqui, nessa via direita ou esquerda, o motoqueiro está passando por um lado ou pelo outro e atropela, exatamente, né, o pedestre. É verdade. Isso acontece corriqueiramente aqui na cidade. Acontece um fato também interessante, falta de educação outra vez, na Rua Padre Cícero com Rua Santa Luzia. Colocaram um sinal na Rua Alencar Peixoto, mas como o quarteirão é relativamente pequeno, o sinal fecha lá e o quarteirão fica lotado de automóveis. E quem vem na Santa Luzia tem que esperar, Eu já vi inúmeras vezes a descortesia do quarteirão estar lotado, entendeu, de automóvel, sinal fechado, e o cidadão se aproxima e põe o carro no meio da rua. No meio do cruzamento, não permitindo que os carros da Rua Santa Luzia, às vezes já tem 1, 2, 3 carros estacionados, aguardando uma chance para cruzar, aí o imbecil vem podendo parar e sinalizar para os companheiros ultrapassarem. Não, bota o carro no meio da rua e fica esperando que o sinal abra e os coitados lá esperando. É muita falta de educação. Acontece corriqueiramente no trânsito de Juazeiro, não só na Santa Luzia, como o senhor frisou, mas todos os cruzamentos, os motoristas são mal educados, eles fecham o trânsito no sinal, na via que vai cruzando, e acontece diariamente, todos os dias. É dessa forma eu acho. É por isso que o índice de acidente é muito alto, né? Outro dado interessante é o seguinte: quando o sinal fecha aqui na cidade de Juazeiro, o sinal fecha, e as nossas ruas são ruas estreitas. Ali em frente à minha clínica mesmo, na Rua Padre Cícero, eu assisto isso diariamente. Tem um estacionamento logo em frente, eu coloco o carro lá. Então o que acontece? Está fechado o sinal lá e os carros estão estacionados. E fica aquela brecha que você quer atravessar, está de um lado da calçada, para ir para o outro lado da outra calçada. Então você vai passar entre os carros. Isso não é perigo nenhum, porque o carro está parado. Você pode passar. O perigo está nas laterais. Nas motos. Você está vendo que ela vem aqui e pega praticamente todas as semanas tem acidente dessa forma ali na Rua Padre Cícero. Que ela anda pelas laterais, os corredores estreitos. Já que nós não temos ciclovias, eu pergunto aos senhores que são instrutores de autoescola, nesse caso, o motociclista não seria obrigado a ficar atrás do automóvel e ocupar o mesmo espaço de um carro? Porque eles têm o direito, só que eles não querem usar esse direito. Eles preferem entrar, como já disse aqui o Diogo, né, nas veredas, né? O espaço é o mesmo, de um veículo automotor. Isso é uma transgressão, é? É uma transgressão, sim. Porque deixa de manter a distância lateral de segurança dos demais veículos.
Então acaba sendo infração de O trânsito. normal seria eles Ficar atrás do pararem automóvel. atrás, na mesma... Ocupar espaço de um Ele carro. ocupa o mesmo posicionamento de um automóvel. Mesmo posicionamento. Seria mais Eles não podem nem Isso aqui ficar. não acontece, em momento nenhum. Eles não podem nem emparelhar, não é, Alencar? Você estando na rua São Pedro, que era uma rua de referência, você não pode parar porque vai fazer vai ficar o veículo, Certo. né, ao lado de outro. Então, a moto é a mesma coisa. Ele tem que usar o espaço que o carro usa. Ele não pode ficar 2, 3, 4 Não motos uma ao lado obedece. da outra. Não pode. Não obedece A e lei não, não são, permite. e não são multados por isso, não são instruídos por isso. Você vê uma carreata, né, de motos, então não pode ser aquele tumultuado de motos no meio da rua. É uma Tem que ser fila indiana. Teria que ser uma fila indiana. Isso. Com certeza. Ah, sim. É uma fila indiana, é. Pois Uma é. carreata tinha que ter esse disciplinamento, não existe, imagine. Bom, estamos próximos do final, mas chegaram aqui algumas outras comunicações. Aparecida também do São José. Qual a idade máxima para se tirar uma carteira de habilitação? Agora vamos para os velhos. Já falou das crianças? Não existe. Não existe. Até A habilitação- apto, né? a O habilitação, exame médico, justo. né? A cuidado visual, a vista, o Isso, reflexo. isso. Né? Ele tem que. Ele não tem limitação. Nosso ele sendo amigo- aprovado no exame médico, físico, e mental e psicológico, ele está apto a. O exemplo é o nosso amigo Geraldo Menezes Barbosa, nosso cronista, né? Com 80 e tantos anos e guia todo dia, né? Os reflexos perfeitos. Então, enquanto ele estiver nessa situação, pode ir guiando, vai renovando. E o que inabilita é somente a questão de saúde médica. O Saulo Tavares, do Novo Juazeiro. Quantas aulas práticas e teóricas são exigidas pelo Detran? Parabéns pelo programa. Vocês já falaram. São 45 aulas teóricas. Dentro das aulas teóricas, futuramente, não se sabe ainda, terão 5 horas de aula do simulador a cada 30 minutos, né? São 5 aulas de 30 minutos do simulador, fazendo parte da carga horária. da carga horária teórica, tá certo? Certo. Ô Diogo, uma curiosidade com relação a esse simulador. Esse simulador é para simular situações delicadas, difíceis, Situações do cotidiano, né? Das normas gerais de circulação e conduta, subneblina, chuva. Certo. E são essas situações que... Faixa de pedestre, tem um os software... pedestres atravessando lá. Mas um aí a software do questão da aparelho que frenagem também. Também, ele tem também a instrução falando sobre o uso dos comandos, passagem de marcha. Só que a gente entende que ele não é eficaz porque ele não reprova. Ele não reprova? Não reprova. É um videogame que você vai ter certificado em casa. Certo. O Carlos Pereira do Salesiano. Para mudar para outra categoria, será necessário fazer novamente os exames? Acho que sim. A minha carteira é B, eu quero que seja C. Novamente. Tenho que fazer tudo de novo. Fazer exame físico. O exame físico. Físico e prático de direção. E o prático a de direção, categoria né? pretendida. Mesmo porque o veículo é outro, não é isso? Outro veículo. Já no finalzinho, Cardoso, Zacarias Gonçalves, bairro Zacarias Gonçalves, lá no Crato. A culpa do alto custo da habilitação não é das autoescolas, mas sim do governo. Todas as culpas a gente vai jogando para o governo. E também gostaria de ressaltar que a habilitação popular é um grande engano, pois é muito difícil conseguir uma inscrição. É engodo. Francisco do Pirajá, como posso denunciar os instrutores das autoescolas que cobram as aulas para lhe passar na prova da baliza? Denuncia, né, Luiz? Denuncia, isso é crime, meu amigo. Crime. Aproveita Crime aí. da polícia, Né? Isso é crime, então denuncia. Tempo esgotado. Ô Diogo, muito obrigado pela sua presença aqui, foi legal. Obrigado, senhor também, senhor Luiz. Foi um prazer aqui estar com os senhores aqui nesse... Agradeço a dona Vania, ao Dié. Um abração para eles aí. Muito gentis com a gente, viu? E você, Alencar, muito obrigado também por ter vindo. Você foi muito útil ao programa, repassando seus conhecimentos e boas informações. Eu que agradeço o convite, Luiz Carlos Vasques, pelo programa. Diogo, foi bom estar com você e a todo o pessoal que está assistindo Tribuna Livre. Portanto, eu mando um abraço todo especial para minha esposa Damiana, que está aqui na plateia, ao vivo, e para minha sogra, dona Francisca, lá na rua Campos Elíseos.
Muito bem, estaremos de volta na sexta-feira com mais um tema em debate aqui no Tribuna Livre, no seu canal 13 TV Verde Vale. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer aí ao Diogo, ao Alencar pela presença, certamente que foi bem esclarecedor e elucidativo e didático o programa Tribuna Livre de hoje. Muito obrigado e boa noite.